Olá, eu sou o João de Andrade e a gente vai resolver agora mais uma questão do ENAD de 2018, o ENAD de Gastronomia. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela com a questão. Bom, tá aqui a questão, a gente vai discutir um pouquinho. É uma questão discursiva, então não tem múltipla escolha para a gente colocar. Então vamos discutir possibilidades de respostas, né? Não tem uma resposta única, o importante é elaborar bem a sua resposta, tá bom? Mas tem resposta certa e resposta errada, né? A gente precisa conseguir analisar direitinho o que está sendo pedido na questão, né? Então vamos conhecer um pouquinho essa questão que fala um pouco sobre boas práticas higiênico-sanitárias em cozinha. Vamos lá. O, a prova, né, o ENAD, traz para a gente aqui essa questão, ela é bem grande, aqui tem um textinho no começo e duas perguntas, e depois, logo abaixo aqui, um espaço para a gente desenvolver a resposta, tá bom? Eu vou ler para vocês, então, a pergunta, o texto, né, que foi colocado aqui, eu vou até abrir um pouquinho maior para a gente visualizar, e ela diz assim: um chefe de cozinha foi contratado para preparar um churrasco com acompanhamento, sobremesas e bebidas para 200 pessoas. No dia anterior ao evento, pela manhã, ele foi primeiro ao açougue comprar todas as carnes, tendo escolhido os seguintes cortes: picanha maturada, cupim, costelinha suína, pernil de cordeiro, asinha e coração de frango, linguiça suína, além de queijo provolone e pão com alho. Logo após a saída do açougue, ele comprou os ingredientes para os acompanhamentos: mandioca cozida, farofa de cebola, vinagrete e salada de batata. Em seguida, passou na distribuidora de bebidas e no supermercado para realizar a compra dos demais ingredientes. No fim do dia, depois de todas as compras realizadas, com o carro já cheio, o chefe descarregou-as no local do evento e, bom, para iniciar o pré-preparo do churrasco, como a linguiça suína, a asinha e coração de frango estavam congeladas, ele retirou os produtos da embalagem e os deixou descansar em uma bacia com água em cima da pia, para no dia seguinte já estarem descongelados. Na manhã seguinte, os acompanhamentos e a torta alemã foram produzidos na cozinha e as carnes foram preparadas na área da churrasqueira. Todos os temperos foram cortados em tábua de madeira para fazer a marinada das asinhas e de coração de frango. Logo em seguida, as carnes foram fatiadas e armazenadas em uma vasilha de plástico cobertas com um pano de prato e colocadas na bancada ao lado da churrasqueira. O abacaxi foi descascado, cortado em cubos médios e espetados, e na hora de assar foram colocados a canela e o açúcar. Por último, o pão com alho e o queijo provolone foram dispostos em espetinhos e as bebidas colocadas no congelador junto com a torta alemã e o vinagrete. Bom, essa é a situação que é colocada para a gente aqui. Um churrasco meio que comum, né? Desculpa, não é comum porque costela de cordeiro e tudo mais, não é todo mundo que picanha maturada e tal. Costela não é. Ele fala o quê? Pernil de cordeiro. Não é todo churrasco que tem, mas a sua situação que eu digo comum, a maneira de descongelar, de pré-preparar e de servir ali um churrasco, né? Bom, vamos analisar então agora um pouquinho do que está sendo pedido na questão, né? Então, com base no caso apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, a resposta para o que está sendo pedido aqui, a gente vai colocar nas linhas que vem depois ali na prova, né? Bom, cite 3 procedimentos na letra A, né? Vamos com calma, então, vamos voltar. Na letra A, cite 3 procedimentos realizados pelo chefe de cozinha durante o pré-preparo e o preparo do churrasco que contrariam as normas de controle higiênico sanitários. Então, vamos primeiro analisar o que está sendo pedido. Está sendo pedido para citar. Quando a questão pede para citar, basta citar. Você não precisa desenvolver uma redação quando está sendo pedido para citar. Citar é apenas isso. Vamos ver, então, antes da gente responder essa, o que é pedido na letra B? Na letra B, ele pede: descreva, de acordo com as recomendações da legislação sanitária, 3 ações que
poderiam evitar riscos associados à contaminação dos alimentos usados pelo chefe de cozinha. Então, a gente precisa analisar o que foi feito ali, né? Primeiramente, citar 3 procedimentos realizados pelo chefe de cozinha durante o pré-preparo. Então, não é durante o preparo. O pré-preparo, desculpa, e o preparo, né, do churrasco. Então, durante o pré-preparo e o preparo do churrasco, que contrariam as normas. Então, durante o pré-preparo e o preparo. Vamos voltar um pouquinho e entender? Vamos analisar tudo que ele fez aqui ao longo desse dia de evento. Ele foi contratado, né? Então, logo pela manhã, foi o primeiro ao açougue para comprar todas as carnes, né? E escolheu aí alguns cortes, como picanha maturada e por aí vai. Logo após, ele saiu do açougue, comprou outros ingredientes, como legumes cozidos, mandioca cozida, os legumes e tudo mais, e só depois ele foi ao supermercado comprar as bebidas e tudo mais. Bom, aqui a gente já identifica né? A ordem com que foi comprado os ingredientes já pode evitar, porque ele fala, no fim do dia, depois de todas as compras realizadas, com o carro já cheio, o chefe chegou no local e descarregou tudo no local do evento. Ou seja, as carnes ficaram o dia inteiro dentro do carro, né? Ele vai pela manhã e termina as compras no final do dia ali, ele está com o carro cheio, e a primeira coisa que ele comprou foram as carnes, como, por exemplo, picanha maturada, uma picanha que precisa estar numa temperatura controlada, né? Precisa estar bem armazenada ali, mas todas essas carnes aqui também um dia inteiro dentro do carro, e depois também mandioca cozida e outros ingredientes vegetais e tal, passando o dia inteiro dentro do carro, pode ser uma das coisas que deveriam ter sido evitadas. Então, um procedimento realizado pelo chefe, né, que contraria as normas de controle higiênico sanitário. Então, esse já é uma. Vamos dar uma olhada aqui. O que mais? No final do dia, os compras realizados, carregou no dia para iniciar o pré-preparo do churrasco com a linguiça suína, asinha do frango e o coração de frango, que estavam congelados. Ele retirou o produto da embalagem e os deixou descansar em uma bacia com água em cima da pia. Antes da gente continuar analisando isso daqui, é importante que a gente saiba o seguinte: a questão mesmo pede para a gente ver aqui, olha, contrariam as normas de controle higiênico sanitário. Quais são essas normas, né? Eu me adiantei, já fui explicando uma das partes ali, mas vamos entender um pouquinho que a gente tem sim uma norma, deixa eu abrir aqui, a gente tem uma norma que é a RDC 216, de 15 de setembro de 2004, que é vigente ainda, que a gente utiliza para trabalho, né, com serviços de alimentação. Então, essa norma, essa resolução, né, RDC, dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para o serviço de alimentação. Então, é a partir dessa norma que a gente vai desenvolver a nossa resposta. Esse documento é só jogar no Google, joga no Google RDC 216. Você vai achar esse arquivo completo. Se você trabalha com gastronomia, se você estuda gastronomia, é importante você até mesmo imprimir ou ter no seu computador, no seu celular, para você ler toda essa norma, conhecer, porque tem muita coisa que às vezes a gente não conhece, não sabe que não é correto, acaba fazendo, reproduzindo, e a norma que vai regular é essa daqui. Então, vamos conhecer. Acho que esse arquivo é um documento do Ministério da Saúde, é alguma coisa aberta, não tem, todo mundo tem acesso a isso, então é importante baixar esse arquivo e ler ele inteirinho, né? É fácil a leitura, é um pouquinho cansativo, porque são normas e normas e normas e normas, mas é importante a gente conhecer. Entre essas normas, a gente encontra, olha só, na parte do descongelamento, a gente vai encontrar essas informações aqui. Vamos ver? Para os alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se proceder ao descongelamento, a fim de garantir a adequada penetração do calor. Excetuam-se os casos
em que o fabricante do alimento recomenda que o mesmo seja submetido ao tratamento térmico ainda congelado, devendo ser seguidas as orientações constantes da rotulagem. Logo depois, ou seja, então aqui ele está dizendo para a gente que antes de cozinhar, é necessário descongelar. Agora, o descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. Vamos ler tudo. O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração a temperatura inferior a 5 graus Celsius, ou em forno micro-ondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Significa isso, né? Tem uma maneira de descongelar. Vamos lembrar lá como é que o chefe de cozinha que foi contratado descongelou? Ele tirou da embalagem, ou seja, a superfície ficou suscetível à proliferação microbiana. Colocou dentro da água, ainda mais suscetível, e deixou em cima da pia de um dia para o outro, ou seja, não teve o controle, como é dito aqui, em temperatura inferior a 5 graus Celsius, que só seria possível dentro de uma geladeira, né? No Brasil, lógico, mas por conta do nosso clima, acho que não tem nenhum lugar no Brasil que é normal ficar 5 graus Celsius o tempo inteiro, né? Virar a noite assim, talvez, mas aqui não coloca nem essa condição, então nesse caso seria dentro da geladeira, ele coloca em cima da pia, a não ser que outra condição seria no micro-ondas, mas não é o caso aqui também. Então a gente aqui já descobre outra coisa que não está em conformidade com a norma, né? Que é o que a questão pede para a gente. E depois, os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados, né? Não devendo ser recongelados. Bom, aqui eu só trouxe esses 3 pontos que falam sobre descongelamento, né? Na RDC 216, para a gente ver aqui. Então, voltando lá para a questão, a gente descobre mais um erro daqueles 3 que é pedido na questão, né? A maneira com que foi descongelado não está correto. Vamos ler um pouquinho mais e conhecer? Na manhã seguinte, os acompanhamentos e a torta alemã foram produzidos na cozinha e as carnes foram preparadas na área da churrasqueira. Todos os temperos foram cortados em tábua de madeira para fazer a marinada das asinhas e do coração de frango. Logo em seguida, as carnes foram fatiadas e armazenadas em uma vasilha de plástico coberta com pano de prato e colocada na bancada ao lado da churrasqueira. Vamos ver o que mais a RDC tem para contar para a gente. Falando de utensílios e de limpeza, eu trouxe esses 2 parágrafos aqui também para a gente, que dizem o seguinte: os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores aos mesmos, conforme estabelecido em legislação específica. Devem ser mantidos em adequado estado de conservação e ser resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção. A madeira não entra nessa descrição. Então, mais uma das coisas que a gente pode identificar ali é que foi utilizado tábua de madeira. A tábua de madeira não pode ser utilizada para essa produção de alimentos de forma profissional, né? Mas tem mais uma coisa também que diz o seguinte: olha, a área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos saneantes e pela suspensão de partículas e pela formação de aerosóis, substâncias odorizantes e desodorizantes e por aí vai, né? Bom, o que eu quero dizer aqui é que, em momento algum, lá no nosso texto, foi dito que ele higienizou a tábua, os utensílios ou o próprio ambiente, inclusive ele preparou as carnes na área da churrasqueira, né? Aqui a gente talvez não possa colocar esse item como uma resposta, porque primeiro ele pede 3, já temos 3 para responder, né? A compra, o descongelamento e o uso de madeira. Esses 3 já respondem a nossa primeira pergunta, a letra A. Cite 3 procedimentos realizados, né, que contrariam as normas, tá bom?
Agora, a falta de informação sobre limpeza também poderia ser uma questão, que a gente pode identificar talvez aqui na letra B. A letra B pede para a gente, vamos relembrar, descreva de acordo com as recomendações da legislação sanitária. Então já vimos ali a legislação, 3 ações que poderiam evitar riscos associados à contaminação dos alimentos usados pelo chefe de cozinha. Então vamos lá. Mais uma vez ele pede para descrever agora 3 ações que poderiam evitar esses riscos. Então, a primeira seria talvez, né, o contrário ali na hora da compra, né? A gente fazia a compra de uma forma diferente, talvez com um equipamento específico de refrigeração para carne, né? Porque ali, em momento algum foi dito isso, ou até mesmo comprar a carne no último momento para evitar essa contaminação. O uso de utensílios que estejam adequados ali, que não sejam contaminantes, que não sejam corrosivos, que não transmitam odores, né? Que não é a madeira, né? Então seria talvez uma tábua específica para isso. A higienização dos ambientes e dos utensílios, né, que também não foi dito em momento algum. A gente não pode dizer que não foi feito, né, mas a gente pode sugerir, né, essa maneira de evitar, porque como não foi dito que foi feito, talvez não tenha sido. Então, pode ser mais uma sugestão. E o descongelamento dentro da geladeira, né? Então, como deveria ser feito esse descongelamento das carnes que estavam congeladas? Deveria ter sido colocado dentro da geladeira para descongelar de um dia para o outro, né? Talvez numa bacia, mas sem água, né? Não, a gente não coloca para descongelar dentro da água, porque a água é mais uma maneira ali de contaminar também, né? Então tem que deixar dentro da geladeira de um dia para o outro. Outra coisa que ele poderia ter feito era ter comprado esses ingredientes congelados com maior antecedência e deixar descongelar dentro da geladeira, porque provavelmente de um dia para o outro não vai ser suficiente, dependendo do quão congelado vão estar esses ingredientes, né? Bom, essa é uma questão discursiva muito interessante para a gente, né? Coloca aqui uma situação, a gente precisa analisar, precisa conhecer as normas, por isso que eu falei, vamos baixa esse arquivo, tá? É só jogar lá no Google que vocês encontram, vai ser o primeiro que vai aparecer. Ler, tem que conhecer isso, por quê? Porque na hora que for solicitada uma análise de um texto como esse, se eu não conheço a norma, como é que eu vou responder essa pergunta, né? Como é que eu vou elaborar a minha resposta? Mesmo que seja uma resposta de citar e descrever, né? Aquele dá poucas linhas, né? Eu cortei aqui a imagem, mas ele dá, acho que no máximo umas 10 linhas para a resposta, e já deveria ser suficiente, né? É possível realmente responder com poucas linhas, porque ele pede apenas para citar, descrever 3 itens em uma questão, 3 itens na outra, já é suficiente. E a gente consegue, então, responder de maneira satisfatória essa pergunta do ENAD de 2018, né? Bom, reforço aqui a necessidade da gente conhecer essa legislação. Essa legislação é cobrada em concursos, é cobrada no ENAD, é cobrada em concursos para a universidade pública. Essa é a legislação é a principal legislação que vai regular o trabalho de alimentação em qualquer tipo de empresa, né? Num restaurante, num refeitório, num quiosque, qualquer lugar que trabalhe com alimento vai estar sujeito a essa legislação. Então, é muito importante que a gente conheça para também poder responder essas questões, por exemplo, do ENAD, né? Isso é básico para a gente, é um básico de prática higiênico-sanitária. Eu acho que todo mundo que está no curso de gastronomia entende ali que não pode usar o pano de prato. Eu acabei nem falando do pano de prato, mas ele usou para cobrir, então já estava até errado isso também, né? A gente podia ter falado disso, né? Que na própria legislação ali fala que tem que ser mantido em sob refrigeração. Então, tudo isso conta, né? A gente olhar para uma situação dessa e conseguir identificar o que há de não conforme ali com a legislação
é o olhar de um profissional, e por isso é cobrado para a gente, né? Quem não conhece essa legislação vai olhar para aquilo e vai achar que é normal, é um churrasco comum, como eu comentei no começo do vídeo, que a gente é comum ver o churrasco sendo feito dessa maneira, né? Então, conhecendo a legislação, a gente sabe avaliar e analisar essa situação e responder também as perguntas ali discursivas, né? Isso mostra para a gente, mais uma vez, que gastronomia não é só cozinhar, né? O churrasco devia estar uma delícia, mas se não estiver conforme com a legislação, a gente percebe como que cozinha é muito mais do que gastronomia, é muito mais do que apenas cozinhar. Vou colocar o link para essa legislação aqui na descrição do vídeo, né? E vale sempre a pena curtir aqui o vídeo, né? Compartilhar com quem está estudando também e vamos estudar gastronomia.